Olá, eu sou André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, mais um Café com Fé para a glória de Deus. Hoje nós vamos continuar a leitura do segundo livro de Samuel, capítulos 9, 10 e 11 e depois Atos capítulo 12, tá? Mas antes eu quero trazer para vocês uma frase curta de um pregador americano chamado John Piper. Ele diz o seguinte: separe um tempo e um lugar todos os dias para orar. E não negocie isto. O que ele está dizendo é o seguinte: tenha um seu tempo de devoção. Separe um dia, uma hora, um lugar onde você possa dedicar o seu tempo exclusivamente para Deus. Deixando de lado o celular, deixando por alguns minutos os afazeres de casa, as obrigações do trabalho. Separe um momento em que vai estar você e Deus, um momento de intensa comunhão e intimidade seu com Deus. Como dizem algumas pessoas, puxa uma cadeira, convida Jesus dizendo: senta aqui, Jesus, que agora eu quero ter um bate-papo com o Senhor. E ali você ora, lê a Bíblia e dedica o seu tempo a Deus. Faça isso, porque durante todo o seu dia Ele dedica 24 horas para cuidar de você, tá bom? Então também dedica algum tempo para se aproximar e demonstrar o seu amor por Deus, tá bom? Vamos rapidamente fazer uma oração para iniciar o nosso devocional de hoje. Espírito Santo de Deus, estamos finalizando essa semana, sexta-feira, e pedimos que o Senhor nos abençoe com toda sorte de bênçãos. Repreende todo mal, que toda armadilha ou toda arma forjada pelo inimigo contra nós que não venha prosperar. Repreende a doença, repreende o mal-estar, repreende, Senhor, as tristezas, a angústia, a mágoa, a aflição, depressão. Repreende, Senhor, em nome de Jesus Cristo, todo mal contra nossas vidas. Tira a pobreza, traz prosperidade, traz alegria, traz, Senhor, a Tua presença sobre nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe com a Tua essência. Dentro de nós possa arder a chama do Teu Espírito Santo, que é que nos faz ter força. E que através da Tua palavra encontremos esperança em Ti. Ainda que as coisas ainda estejam dando erradas, nós possamos confiar em Ti, de que Tu fará com que tudo dê certo em nossas vidas. Abençoe-nos, a Tua palavra nos alimente todos os dias, nos dando força e vigor para caminhar e continuar. Desde já é o que eu te peço, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá? Nós estamos no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9, e vamos 9, 10 e 11. Vamos lá. Se você já pegou sua Bíblia, sigam-me os bons. Certo dia Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Ele perguntou: você é o Ziba? E ele respondeu: sim, meu senhor, sou eu. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Porque se resta, eu gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Bom, um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Só que ele é aleijado dos 2 pés. Mas onde ele está? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. O seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, que era filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. E Mefibosete respondeu: aqui está o seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Eu quero é mostrar a bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Eu vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: mas quem é o seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de Saul tudo o que pertencia a Saul e sua família. Você, os seus filhos e os seus servos vão cultivar a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa do seu senhor. Mefibosete, neto do seu senhor, comerá sempre na minha mesa.
Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo o que o meu senhor o rei mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos filhos de Davi. Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Capítulo 10. Algum tempo depois, morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho Anum subiu ao trono. Davi disse: vou demonstrar lealdade a Anum, assim como seu pai Naás sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar o seu pesar a Anum pela morte do pai dele. Mas quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Anum, seu senhor: o rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar o seu pai? Não. Davi os enviou com o objetivo de espionar a terra, para ver como é que ela é e conquistar. Então Anum prendeu os representantes de Davi e raspou metade da barba de cada um. Cortou metade das suas roupas até as nádegas e os expulsou da sua terra. Quando Davi soube o que havia acontecido, enviou mensageiros ao encontro dos homens para que lhe dissessem: fiquem em Jericó até que a sua barba tenha crescido e voltem em seguida, porque estavam muito envergonhados. Quando os amonitas perceberam quanto haviam enfurecido Davi, contrataram 20.000 soldados de infantaria dos sírios das terras de Bet-Raob e Zobá, 1.000 homens do rei de Maaca e 12.000 da terra de Tobi. Davi foi informado disso e enviou Joabe e todos os seus guerreiros para lutarem contra eles. As tropas amonitas avançaram e formaram sua frente de batalha à entrada da cidade, enquanto os sírios de Zobá e Reob e os homens de Tobi e Maaca se posicionaram para lutar nos campos abertos. Joabe viu que teria de lutar em 2 frentes ao mesmo tempo, por isso escolheu alguns dos melhores guerreiros de Israel e os pôs sob seu comando pessoal para enfrentar os sírios. Deixou o restante do exército sob o comando do seu irmão Abisai, que atacou os amonitas. Joabe disse ao seu irmão: se os sírios forem fortes demais para mim, você vem me ajudar. E se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Coragem! Lutemos bravamente por nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que seja feita a vontade do Senhor. Joabe e as suas tropas atacaram e os sírios começaram a fugir. Quando os amonitas viram que os sírios batiam em retirada, também fugiram de Abisai e recuaram para dentro da cidade. Terminada a batalha, Joabe voltou para Jerusalém. Quando os sírios viram que não tinham como enfrentar Israel, assim que se reagruparam, receberam o reforço de soldados sírios convocados por Hadadezer, do outro lado do rio Eufrates. Essas tropas chegaram a Elã, conduzidas por Saboque, comandante das forças de Hadadezer. Aí, quando Davi foi informado do que estava acontecendo, reuniu todo Israel, atravessou o Jordão e levou o exército até Elã. Os sírios se posicionaram para a batalha e lutaram contra Davi. Só que mais uma vez, porém, os sírios fugiram dos israelitas. O exército de Davi matou 700 homens em carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria, inclusive Saboque, comandante do seu exército. Quando todos os reis aliados de Hadadezer viram que ele tinha sido derrotado pelos israelitas, renderam-se a Israel e se tornaram súditos de Davi. Depois disso, os sírios tiveram medo de voltar a ajudar os amonitas. Capítulo 11. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois do seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço,
reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém descobrir quem era a mulher. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã, a esposa de Urias, o hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem, e ele teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação, e ela voltou para casa. Passado algum tempo, quando Batseba descobriu que estava grávida, enviou um mensageiro a dizer ao rei Davi: estou grávida. Então Davi mandou uma mensagem para Joabe: envie-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estavam Joabe e o exército e como ia a guerra. Então ele disse a Urias: vá para casa e descanse. Depois que Urias deixou o palácio, Davi lhe enviou um presente. Urias, porém, não foi para casa. Passou a noite na entrada do palácio com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou: o que aconteceu? Depois de ter ficado tanto tempo fora, por que você não foi para casa ontem à noite? Urias respondeu: a arca e os exércitos de Israel e de Judá estão em tendas, e Joabe, meu comandante, e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como é que eu poderia ir para casa beber, comer e dormir com a minha mulher? Eu juro diante do rei que jamais faria uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: pois bem, fique aqui hoje, e amanhã você poderá retornar. Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o dia seguinte. Davi o convidou para jantar e o embriagou. Outra vez, porém, ele dormiu numa esteira com os guardas do rei e não foi para casa. Aí na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou Urias entregá-la. A carta continha a seguinte instrução: coloque Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais intenso. Depois recue para que ele seja morto. Então Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro da cidade, onde sabia que estavam os principais guerreiros do inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias o hitita foi morto junto com muitos outros soldados israelitas. Joabe enviou a Davi um relatório da batalha. Disse a seu mensageiro: conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. Pode ser que ele fique irado e pergunte: por que as tropas se aproximaram tanto da cidade? Não sabiam que atirariam contra eles nos muros? Acaso Abimeleque, filho de Gideão, não foi morto em Tebes por uma mulher que atirou uma pedra de moinho do alto da muralha? Por que chegaram tão perto dos muros? Então diga-lhe: seu soldado Urias, o hitita, também foi morto. O mensageiro foi a Jerusalém e deu um relatório completo a Davi. O inimigo saiu contra nós em campo aberto, disse o mensageiro, e quando os perseguíamos de volta até o portão da cidade, os arqueiros no alto do muro atiraram flechas contra nós. Alguns dos homens do rei foram mortos, entre eles estava Urias o hitita. Davi respondeu: diga a Joabe que não desanime. A espada devora este hoje e aquele amanhã. Lutem bravamente e conquistem a cidade. Quando a esposa de Urias soube que seu marido havia morrido, chorou por ele. Terminado o período de luto, Davi mandou trazê-la para o palácio. Ela se tornou uma das suas esposas e deu à luz a um filho. Mas o que Davi fez desagradou o Senhor. E agora nós vamos para o livro de Atos, capítulo 12. Entretanto, nós vamos voltar daqui a pouco para o versículo 20 e 21, fazer um rápido comentário sobre esses dois versículos do capítulo 11 de Samuel, tá bom? De 2 Samuel, vamos lá. Agora capítulo 12. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Quando Herodes viu o quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois, lançou-o na cadeia sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Enquanto Pedro estava no cárcere,
a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Na noite antes de Pedro ser levado a julgamento, ele dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. De repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo e disse: "Depressa, levante-se." Aí as correntes caíram dos seus pulsos. Então o anjo lhe disse: "Vista e calce suas sandálias." E Pedro obedeceu. "Agora vista a capa e siga-me", ordenou o anjo. Pedro deixou a cela seguindo o anjo. O tempo todo, porém, ele pensava que era uma visão, sem entender que era real o que acontecia. Passaram o primeiro e o segundo postos de guarda. E quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Os 2 passaram e foram caminhando ao longo da rua até que subitamente o anjo o deixou. Por fim, Pedro caiu em si. "É verdade mesmo", disse ele. "O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam fazer." Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Ele bateu à porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ela ficou tão contente que, ao invés de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: "Pedro está na porta!" Eles, porém, disseram: "Você está fora de si." Diante da insistência dela, eles concluíram: "Deve ser o anjo dele." Enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor havia tirado ele da prisão. "Contem a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu", disse ele. Então foi para outro lugar. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judeia e foi passar algum tempo em Cesareia. O rei Herodes estava muito irado com o povo de Tiro e Sidom. Assim, as 2 cidades se uniram na tentativa de se reconciliar com o rei, pois dependiam das suas terras para obter alimento. Então, tendo conquistado o apoio de Blasto, assistente pessoal do rei, conseguiram uma audiência. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para eles. O povo o ovacionava, gritando: "É a voz de um Deus, não de um homem." No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Foi comido por vermes e morreu. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar, e haviam muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram levando consigo João Marcos. Eita, que nesse livro de Atos dava para tecer vários comentários. Meu Deus do céu. A oração que a igreja fazia por Pedro enquanto ele estava na cadeia preso, os 16 soldados que os guardavam, a visão que Pedro julgava ter quando na verdade era real que estava... Nossa, esse capítulo 12 aqui dava para fazer, olha, uma porção de comentários. Mas vamos voltar ali no capítulo 11. Eu falei para vocês que ia fazer comentário no versículo 20, né? No versículo 20 vai dizer que Joabe deu uma ordem ao seu mensageiro para chegar em Davi, falando assim: olha, quando você falar para o Davi, quando você chegar para Davi e disser para ele que os nossos soldados se aproximaram do muro, pode ser que ele fique muito, muito, muito nervoso. E ele vai perguntar: por que se aproximaram tanto dos muros da cidade? Vocês não sabiam que eles tinham flecha que iam atirar em vocês? Não foi assim que o filho de Gideão foi morto quando uma mulher jogou uma pedra nele? Por que chegaram tão perto dos muros? Então, Joabe, muito astuciosamente, falou assim: quando ele se irritar com isso, diga só o seguinte: Urias morreu junto. Olha só que coisa estranha, porque assim, quem já é cristão, quem já é um leitor assíduo da Bíblia, vai conhecer essa história de que Davi se apaixonou por uma mulher que não era dele,
ele teve uma relação com ela fora do casamento dele e dela, porque ela era casada com Urias e Davi já tinha outras, no plural, outras mulheres, mas de repente ele viu uma mulher bonita tomando banho e resolveu ter relações com ela. Olha só que coisa horrível, terrível isso. Achou que ia ficar por isso mesmo, só que a mulher engravidou, mandou mensagem pra ele, aí Davi falou assim: rapaz, o que eu vou fazer agora? Tive relação com ela esses dias, então se o marido dela se deitar com ela agora, talvez ele pense que o filho é dele. E muitas vezes a gente acha que Deus não está vendo as coisas que a gente está fazendo. Olha só que coisa, né? Olha como que Davi cegou. Davi ficou cego. Davi, único homem na Bíblia que foi descrito pelo próprio Deus como sendo um homem segundo o coração de Deus. E aí você se pergunta, como é que um camarada desse foi considerado pelo próprio Deus um homem segundo o coração de Deus? Deus fechou os olhos para o pecado de Davi? Como assim? Ele viu uma mulher, se prostituiu e adulterou. E aí agora ele planeja o mal. Ele fala, vou fazer com que o marido dela se deite com ela, assim ele vai pensar que o filho é dele. Ou seja, ele ia ter um filho e ia abandonar o próprio filho. De repente ele até mandasse algum suprimento, né, por saber que era filho dele, mas a Bíblia não diz isso. Só que Urias, muito leal ao seu rei e também leal a Deus, porque todos os homens, os guerreiros, eles sabiam que quando você entra numa batalha você não pode abandonar ela. Quando você entra numa guerra, você não pode abandonar. Os fracos, os covardes são rejeitados por Deus. Então ele falou assim, eu não sou nenhum fraco, nenhum covarde. Ele não abandonou a batalha. Quando Davi mandou ele de volta, ele disse, eu vou continuar com os soldados. Para minha casa eu não volto. E aí Davi começou a ficar perturbado. E agora? Se o cara não vai se deitar com a mulher dele, ela vai aparecer grávida, todo mundo vai querer apedrejar a mulher, porque eu engravidei ela, e o homem vai... Todo mundo vai saber que fui eu que pequei. O que vão dizer do rei agora? Aí ele planejou algo ainda pior. Mandou uma carta para Urias dizendo, olha, para Urias não, para Joabe, coloca o Urias na frente da batalha para que ele morra. Curto e grosso, desse jeito. E aí Joabe obedeceu. Joabe falou, beleza, eu tenho uma estratégia para isso. Colocou Urias na frente da batalha, onde os piores guerreiros, os mais valentes e os mais astutos guerreiros do inimigo estavam, falou assim, pronto, fica aí. E Urias morreu na batalha. A mensagem de Joabe foi, avisa lá que nós perdemos alguns soldados. Davi ficou louco. Mas quando disseram, Urias morreu, olha só que maldade. Quando ele soube que Urias morreu, ele parou de se dar conta de que outros homens valentes, valorosos, também morreram. Ele simplesmente se deu por satisfeito. Não, morreram muitos, mas Urias morreu, era só o que eu queria. Às vezes o nosso coração é tão corrupto, irmãos. Às vezes nosso coração é tão corrupto que a gente quer uma coisa e passamos por cima de tudo para alcançar aquilo que nós queremos. Passamos por cima dos amigos, passamos por cima da família, passamos por cima do que é correto, do que é moral, do que é legal. E esquecendo de que Deus não fecha os olhos para o nosso pecado. Deus não fecha os olhos para o nosso pecado. Aí eu vou voltar à parte que a Bíblia cita Davi como sendo o único homem segundo o coração de Deus e responder aquela pergunta, será que Deus fechou os olhos para o pecado de Davi? Por que não? Deus não fechou os olhos para o pecado de Davi. Ele fez isso, ele cometeu esse erro gravíssimo, gravíssimo. Porque ele ficou cego, sabe? Ele deixou o pecado invadir o coração dele. Só que, se tem algo que toca ainda mais o coração de Deus, é o arrependimento de um justo. Eu estou falando de arrependimento. Estou falando de arrependimento genuíno. Eu não estou dizendo para você que você pode pecar e ficar por elas mesmas. Eu estou dizendo para você que Deus conhece o homem e sabe que nós somos falhos e pecadores. Ele sabe que o coração do homem é naturalmente corrupto. Só que, assim como ele disse para Abel, ele disse para a gente, olha, o pecado está à porta e bate. Domine ele, não deixe ele te dominar. Aqui nesse momento Davi deixou que o pecado dominasse ele. Um pecado simples, que foi o pecado de desejar a mulher do próximo, dominou o coração de Davi de tal forma que ele passou a ficar cego para as coisas piores e foi só piorando. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Às vezes você pensa, não, o que eu estou fazendo não é tão mal, o que eu estou fazendo assim não é tão perigoso não, é um pecadinho simples. O pecadinho simples, eu vou usar um termo aqui, eu sei que a maior parte de vocês vai entender,
bem esdrúxulo, mas eu sei que você vai entender. Um pecadinho simples, ele vai criar uma espécie de catarata no seu olho. E aquilo que você enxergava perfeitamente vai começar a ficar embaçado. Só que essa catarata, com o tempo, ela vai aumentando, até o ponto que se torna um glaucoma, e esse glaucoma se torna numa cegueira total. Foi o que aconteceu com Davi. Aos poucos, apenas o desejo, ele olhou e cobiçou. Depois que ele cobiçou, ele não só ficou na cobiça, como ele praticou a prostituição e o adultério. Depois disso, ele praticou um assassinato. E não foi só o assassinato de Urias. Entenda que para matar Urias, Joabe teve que colocar outros homens à frente de batalha que morreriam também. Porque Joabe era experiente. Joabe era um guerreiro muito inteligente. Ele sabia que não podia se aproximar dos muros. Tanto que ele fala para Davi. Ele sabia que se chegasse perto, as flechas o alcançariam. Mas para cumprir a ordem de Davi, ele tinha que matar outros homens. Então Davi, ele não foi responsável apenas pela morte de Urias, mas de todos aqueles outros guerreiros. Certo dia, Natan virou para Davi e trouxe uma parábola também. Havia um homem que tinha muitas ovelhas, muitas. Ele tinha uma propriedade muito grande. Só que ele recebeu uma visita em casa, uma visita de que ele gostava muito, e ele precisava oferecer uma refeição. Só que ele não queria matar as ovelhinhas dele. E ele sabia que o vizinho, pobre, coitado, só tinha uma ovelhinha, uma única. Mas ele mandou pegar a ovelhinha daquele camarada, matou para dar a refeição. O que a gente deve fazer? E aí Davi falou assim, que esse homem morra. Quando Davi falou isso, Natan disse, essa é a tua sentença, porque foi exatamente o que você fez. Você tem um harém, você tem mulheres e concubinas, e mandou matar Urias para ficar com a mulher dele. Davi na hora se arrependeu. E aí que eu tô falando que é arrependimento. Não falei para vocês que ele ficou com remorso. Não foi remorso, foi arrependimento. O coração dele se quebrantou, ele reconheceu na hora o pecado dele. Ele não tentou se justificar. O arrependimento não gera justificativas no coração, gera transformação. Arrependimento não gera justificativas, gera transformação. Então quando a gente se arrepende, a gente muda, a gente volta, sabe? Eu não vou dizer para vocês que a gente dá um giro de 360 graus, porque isso é voltar para o mesmo lugar. Nem vou dizer que é um giro de 180, porque você não vai voltar para trás. Mas você dá uma guinada de 90 graus para cima, porque você, quando se arrepende, você busca melhorar, você busca ficar melhor daquilo que você era antes. E foi o que aconteceu com Davi. Ele reconheceu o seu pecado, não tentou se justificar. Ele não tentou dizer para Deus, Deus, a culpa não é minha, o Senhor que me deu visão para ver aquela mulher, foi o Senhor que deixou a mulher tomar banho na minha frente. Não, ele não tentou culpar ninguém. Ele disse, eu cometi esse pecado e eu vou pagar por ele. Então o arrependimento de Davi fez com que ele se tornasse um homem segundo o coração de Deus. Tudo isso é para te dizer o seguinte, irmãos, não se permita pecar. Não se permita, porque um pecadinho vai gerar um pecado maior no seu coração. Esses dias eu conversava com o meu amigo pastor Nelson. Eu falei para ele o seguinte, quando o pecado entra no nosso coração e não gera arrependimento, significa que o nosso coração deixou de ser temente a Deus. Agora, quando você peca e o seu coração te alerta dizendo, para com isso que é pecado, significa que o Espírito Santo está te tocando. Então, esse vídeo e essa meditação aqui agora é para te fazer entender. Não permita que o pecado consuma teu coração. Se o pecado te bater a porta, feche a porta para o pecado. Dobre os joelhos e convide o Espírito Santo para que te fortaleça e você não caia no pecado. E se aconteceu, irmão, já pequei, já não sei mais o que fazer, dobre o seu joelho agora e ore ao Senhor. Se você já pecou e o seu coração está destruído, você não sabe o que fazer porque o seu não é remorso, eu estou arrependido, eu queria tanto mostrar isso para Deus que eu estou arrependido, dobre o seu joelho agora e ore ao Senhor. Reconheça o seu pecado e mude a sua vida. E se você precisar de ajuda, coloque aqui nos comentários, eu faço questão de estar orando junto com você. Meus queridos, eu vou fechar aqui o nosso devocional. A nossa leitura foi muito rápida, mas por causa desse comentário, o vídeo acabou ficando mais longo. Mas eu desejo, em nome de Jesus Cristo, te ver aqui amanhã, no sábado, onde nós estaremos adorando a Deus novamente. Um beijo no coração. Se tiver algum pedido de oração, se quiser tirar alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Me dá seu like, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo e... O que é mesmo? A outra coisa? É compartilha o vídeo, copiando o link, deixa o seu like
e faça o comentário. É isso. Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.